A expedição Humboldt foi concebida para ser uma expedição multidisciplinar e internacional, com o objetivo de realizar estudos e pesquisas na Amazônia brasileira, no Amazonas venezuelano e na Guiana francesa. As metas dessa grande expedição eram produzir novos conhecimentos sobre a Amazônia, proteger a biodiversidade e o meio ambiente, defender o patrimônio natural, histórico e artístico, produzir material pedagógico utilizando novas tecnologias educacionais, defender os direitos dos povos indígenas, das populações ribeirinhas e remanescentes e quilombos, estreitar relações científicas e culturais entre países amazônicos. A expedição teve início em Manaus em 1º de setembro de 2000 e foi concluída em Belém no dia 3 de novembro. Esse canal é um canal natural que faz a ligação fluvial entre a bacia do Rio Orinoco e a bacia do Rio Amazonas, quer dizer, entre as duas maiores bacias das Américas. O Orinoco vai se dividir em dois, temos então uma defluência. Uma parte da vazão do Rio Orinoco vai para o canal do Caciquá e vai desembocar no Rio Negro, com a confluência com o Rio Guaiana, vai formar o Rio Negro e toda essa água vai se jogar no Rio Amazonas. Então, na saída do canal, temos uma confluência. Fomos na saída do canal do Caciquá para fazer o mesmo tipo de estudo, quer dizer, uma amostra, medições in situ, dosagem da alcalinidade e de outros parâmetros, na saída do canal, na chegada do Rio Guaiana e na formação do Rio Negro. Esses dois estudos nos permitem fazer um balanço hidrossedimentário e um balanço geoquímico e nos permitem entender o funcionamento daquele canal. Nesse caso, realmente temos uma defluência franca, quer dizer, durante todo o ano, na vazante comum durante a cheia, o Rio Orinoco joga água para o Rio Negro e depois para o Rio Amazonas. Aproveitamos a expedição para reforçar 3 aspectos de nossas pesquisas. Um aspecto é o conhecimento do transporte de sedimentos. Por isso que fizemos umas medições de vazão em Óbidos, em Almerim, vamos fazer em Macapá. A ideia é quantificar qual é o fluxo de sedimentos que passa em Óbidos e que não chega até o oceano por causa da sedimentação. É uma coisa que até agora nunca foi estudado e vamos tentar fazer esse trabalho agora. As 2 outras pesquisas são o funcionamento das zonas de enchente e a terceira é a propagação da maré do oceano até o rio. Então, por exemplo, esse funcionamento das zonas de enchente é algo que é muito forte no Rio Amazonas e muito interessante para estudar. É interessante porque aparece que o escoamento do Rio Amazonas, no escoamento, tem uma participação das zonas de cheias. Quando o nível do rio sube, uma parte da água se abastece nas várzeas, na zona de enchente. E essa água só vai voltar para o rio em média de 4 meses depois, quando o nível do rio vai baixar. Então, durante 4 meses, ou 5 ou 6 meses, essa água vai ficar dentro das várzeas com várias dinâmicas de sedimentos que vão se depositar, dinâmicas da fauna e da microbiologia com uma dinâmica do carbono que é muito importante nessas zonas. Então, a hidrologia tenta de entender todos esses processos e ver qual é o funcionamento atual e qual poderia ser o impacto de câmbios, que sejam câmbios climáticos ou uma influência humana, antropogena, como por exemplo o desmatamento.
Bom, basicamente a gente utiliza de um amostrador que foi adaptado de um amostrador para o oceano, né? Nós simplesmente invertemos um pouco, o amostrador para o oceano ele é na vertical e o para rio a gente adaptou para posição horizontal para coletar em torno de 10 litros de água, para dessa água filtrá-la, né? Através de filtros por gravidade, posteriormente em filtros já pesados, né? Antes de vir para o campo. Depois, então, nós pesamos esses filtros e então geramos o dado do sedimento de suspensão. Também utilizamos um equipamento mais moderno, né, que já tem 5 anos que está conosco no Brasil, que é um correntômetro ou um perfilador acústico de corrente, né? Ele utiliza o efeito Doppler para poder medir as velocidades e, a partir dessa informação, calcular a vazão em tempo real. Isso nos possibilita realizar medições de vazão em sessões como, por exemplo, Óbidos, em torno de 20, 30 minutos, enquanto que com os métodos tradicionais, essas medições de vazão são normalmente realizadas em 18 horas, às vezes começamos num dia e terminamos no outro, por diversas razões de dificuldade operacional. E além do que, esse equipamento tem se mostrado extremamente poderoso, com uma alta reprodutibilidade da informação, e um alto índice de confiabilidade, diminuindo o erro nas medições. A vazão média do Rio Amazonas, bom, é uma estimativa, porque tem muitas medições, mas para fazer uma medida é algo como 200 mil metros cúbicos por segundo. Só uma ideia, isso permitiria abastecer a cidade de São Paulo para um dia em 20 segundos. Então tem uma zona da América do Sul até a África com uma salinidade menor do que a salinidade média dos oceanos. Morcegos são uma ordem, um subgrupo então de mamíferos, com aproximadamente 950 espécies conhecidas pelo mundo afora. Dessas 950, nós já temos registradas para o Brasil alguma coisa em torno de 140. A maioria dos modos de vida que existem em morcegos estão representados dentro desse grupo. A gente tem quase todos os modos de nutrição conhecidos em mamíferos estão representados em morcegos. Um animal com essas características tem um gasto energético imenso. O resultado disso é que um bichinho como esse, com 4 gramas de peso, come praticamente o seu peso por noite em insetos. Na falta desses organismos, as populações de insetos explodem, crescem tremendamente. Um outro aspecto importante é que também existem morcegos que tomam néctar de flores, como fazem abelhas, como fazem beija-flores. Nesse caso, se trata de verdadeiros beija-flores noturnos. São geralmente flores que dependem, inclusive, dos serviços dos morcegos para sua polinização. Um outro aspecto importante ainda é o de morcegos que comem frutos. 1 em cada 5 espécies de árvores da floresta dependem de morcegos para sua reprodução, ou porque são polinizadores, ou porque são dispersores das suas sementes. A Amazônia, apesar de parecer uniforme, uma pessoa que viaja pela Amazônia, sobrevoa, vê aquele tapete de floresta, que você imagina que a coisa é uniforme, homogênea. Quando, na verdade, a distribuição das espécies na Amazônia ela não é homogênea. Existem espécies que são restritas a determinados setores da Amazônia, porque o Jaú era uma região que ninguém nunca tinha investigado antes do trabalho do André. E nós começamos a aprender coisas fantásticas. Tem uma diversidade grande de aves no parque, mas a gente ainda não conhece os mecanismos detalhados de como essa diversidade de ambientes influencia. E a gente prepara isso na véspera. Numa tarde a gente vai, escolhe o lugar, limpa a área. No dia seguinte, na alvorada, a gente começa a abrir as redes, que essa é uma metodologia. Quando você quer capturar a ave, você quer tirar medidas morfométricas, peso, comprimento, asa, tarso, bico, olhar a condição de incubação, de troca de plumas, coisas assim. Ainda tem muita região na Amazônia que a gente não conhece nada, não conhece a diversidade de nenhum grupo taxonômico. E aves é interessante porque aves é tido como um grupo indicador do conhecimento. E a técnica consiste em gravar o som da ave, pode ser uma vocalização, um ruído da asa,
que às vezes é utilizado, a gente chama de som instrumental, ou um tamborilar de um pica-pau batendo num toco, e todos esses sons podem ser específicos, usado como marcação de território, como corte para atrair a fêmea, como comunicação intraespecífica de um indivíduo, de um bando falando com o mesmo da espécie, que tem comida ali por perto ou que tem um predador se aproximando. Mas só para você ter uma ideia, já foi feito um mapa de onde, na Amazônia, de onde se trabalhou com aves, 50% da Amazônia não é conhecido. Se você pegar isso como indicador de conhecimento biológico, esse é um indicador que não é muito bom. Hoje em dia nós temos instrumentos como imagens de satélite, sistemas de informação geográfica, que são instrumentos mais modernos que podem auxiliar muito quem quer entender a distribuição da biodiversidade na Amazônia. Você tem os bichos que andam no chão virando folhas secas. Tem os bichos que andam no chão comendo o que está à vista. Existe já aqueles do subbosque que não estão no chão, mas estão próximo ao chão, que têm a capacidade de empoleirar, empoleiros verticais. Eles botam uma pata em cima de outra nos galinhos finos e vão ali caçando insetos, frutinhas que estão naquele extrato. Aí você já tem um outro ambiente que é mais vertical, que são verdadeiros estradas para alguns grupos, como os pica-paus, os arapaçus, conhecidos como subideiras, pinica-pau. Eles utilizam desse extrato vertical, dessas estradas, e muitos outros grupos de animais fazem isso também, até plantas, né? Usam trepadeiras, usam isso como via para cipós, como para chegar na luz. E mesmo no extrato vertical, você tem o pica-pau que explora o que está dentro da madeira, cavando, procurando brocas lá dentro, insetos lá dentro. Você tem os arapaçus que pegam o que está na superfície, debaixo da casca. Aí você sobe um pouco mais, você já tem aqueles bichos da subcopa. Eles não estão já no céu, ainda estão protegidos da luz do sol ali abaixo da copa. São especializados naquele ambiente ali, variam um pouco a altitude, sempre voando ali protegido do sol. E já tem aqueles bichos que vivem em cima, pegando sol ali em cima na copa, pegando as frutas que estão mais no alto. E você ainda tem os bichos aéreos que forrageiam em cima do céu, do espaço aéreo que está acima da mata. Quer dizer, tem uma infinidade de aves que precisam ser estudadas que a gente não faz ideia. E tem pouca gente, né? O município de Cius, como quase que todos os municípios do estado do Amazonas, trabalha praticamente no extrativismo vegetal e animal. Sendo que esse extrativismo, muitas das suas vezes, é praticado de maneira desordenada, com predominância de depredar, de acabar com o que existe aqui na flora e na fauna no município. Aqui no município de Cius, houve uma preocupação por parte do poder público municipal em mudar essa estratégia, em ver os problemas que estavam acontecendo com relação a essa atividade de exploração, e criou-se um programa que visa recuperar essas áreas que foram degradadas ao longo do tempo, né, com a prática da agricultura, digamos assim, irracional, da agricultura sem uma perspectiva de planejamento. E pensando-se nisso, nós tivemos o apoio através da Embrapa, que desenvolveu uma tecnologia nova de ponta, que ela denomina de sistema agroflorestal, que consiste em intercalar numa mesma área vários tipos de culturas com aproveitamento de áreas. Eu acho que agora, em vez de dizer quais áreas para fazer estudos botânicos, né, coleta de botânica, eu diria assim, áreas para preservar para depois fazer esses estudos botânicos, porque é tão rápida a degradação, né, o homem age de maneira tão drástica, que primeiro você já escolhe, essa área está mais ou menos intacta, então vamos fechar e depois ver o que tem lá dentro. Então aquela história, ver um lugar que ainda não está conhecido, que está mais ou menos intacto, fechar aquilo e saber o que tem lá. É assim que você vai ter ideia da grande biodiversidade amazônica. As imagens de satélites revelam que a destruição da Amazônia é séria, é grande e se acelerou nos últimos anos, né? Principalmente com a expansão da fronteira agrícola, né? E com a expansão das cidades na Amazônia, né? Manaus cresceu muito, Belém cresceu muito. Em volta dessas cidades você tem problemas de desmatamentos que estão claramente mostrados nessas imagens de satélites. Se uma queimada é feita, esse satélite pode identificar
facilmente a localização dessa queimada e o tamanho dessa destruição. Se uma cidade está sendo construída, uma nova área de expansão urbana, esse satélite também pode acompanhar isso e dar com precisão o que está acontecendo na superfície da Terra. A floresta amazônica funciona como um filtro, retirando os gases do efeito estufa. Daí também a importância da sua observação, daí a importância de vigilância das queimadas, né, de se evitar as queimadas, de evitar essa derrubada criminosa. Porque são justamente essas árvores que estão minimizando o aumento da concentração de CO2 na atmosfera e, portanto, minimizando os efeitos do aquecimento global. A equipe de biólogos que estavam dentro da expedição, a maioria eram voltada para micro-organismos, que um grupo olhava para os rios, sobre a diversidade microbiana de rios, um outro grupo procurava-se micro-organismo terrestre, no meu caso eu estava tentando achar micro-organismos que são bioluminescentes. Um dos nossos objetivos, seria justamente coletar o maior número de amostras possíveis para uma posterior investigação do ponto de vista de identificação de espécies, para nós verificarmos a variabilidade dessas espécies, a quantidade dessas espécies em regiões dos rios visitados e principalmente o nosso objeto maior de estudo, o estuário. Se você considerar no mundo, nós temos mais ou menos 350, 450 mil espécies de plantas diferentes. Uma em cada 5 está na Amazônia. Na Amazônia tem da ordem de 33 mil plantas que podem ser potenciais para extração de fármacos. Era um instituto que trabalhava as pesquisas básicas, a parte de etnofarmacologia, a etnobotânica, alguma pesquisa voltada também pela mesma questão antropológica mesmo das populações com relação às plantas medicinais. Que a maioria dos dados que nós possuímos, biológicos sobre a história do Amazonas, são feitos através de expedições estrangeiras e não expedições nacionais como essa e desse porte da expedição Humboldt. Então, os países estrangeiros têm muito mais conhecimento a respeito desse estuário do Amazonas do que nós mesmos. E posteriormente que se começou a fazer uma certa aplicação dessas pesquisas com a partir da utilização da tecnologia farmacêutica, assim dizendo, E, na verdade, mais a parte farmacotécnica mesmo, porque foi se trabalhando a produção em pouca escala de alguns remédios caseiros para ser comercializado aqui, inclusive, nesse espaço, aqui na farmácia. Na Amazônia você tem um total de biólogos hoje, não passa de 500 pessoas. Para estudar um território dessa dimensão, você necessitaria talvez de mais de 1.000 cientistas ali dentro estudando aquela região. Foi uma região que nos apresenta como muito promissora do ponto de vista de pesquisa. Tanto na parte de oceanografia, para você fazer um estudo específico de estuários, mas como as outras áreas, por exemplo, a carcinologia, que vai estudar caranguejos, que você tem uma diversidade muito grande, você pode estudar ali as espécies vegetais existentes naquele manguezal, outros organismos, moluscos que habitam aquela região, que tem um futuro muito promissor realmente de dados que até então são muito raros. Então se começou a se trabalhar mais a questão das pesquisas aplicadas mesmo, começou um processo de aumentar a produção aqui dentro, com a contratação de técnicos de nível superior, pesquisadores para trabalhar exclusivamente essa área, e inclusive foi assim que eu vim parar aqui, A sensação geral é de que os micro-organismos são maléficos, são prejudiciais, e é justamente o contrário, eles têm um valor imenso para a sobrevivência na própria vida na face da Terra. E, infelizmente, eles são os menos protegidos do ponto de vista ecológico. Além da interdisciplinaridade que existiu ao longo de toda a expedição, para nós foi uma grata surpresa encontrá-los aqui também,
e trabalharmos juntos, do ponto de vista de que eles, trabalhando com o equipamento que eles possuíam, eles poderiam medir o fluxo e o volume de água que era transportado num dos canais que nós trabalhamos, no canal ali do norte, próximo a Macapá. Com os dados que nós fizemos junto, coletando, nós temos a posição de informar também, não só os sedimentos, que é a parte deles, sedimentos sólidos, minerais, como a parte de sedimentos orgânicos, ou seja, a matéria orgânica que está sendo transportada do rio para o mar. Tanto a parte de organismos, no caso que o professor Tarcísio trabalhou, mas também no meu caso, que são as bactérias. Imagina você que é um mercado de fármacos no mundo. Mobiliza da ordem de 350 a 400 bilhões de dólares ano. Só em fármacos. Se você considerar cosmético, são 140 bilhões de dólares ano. Quando se fala em preservar seres vivos, organismos vivos, sempre está se pensando em preservar plantas, animais superiores, é claro, que são visíveis. No entanto, os micro-organismos são a base de tudo, são o fundamento de tudo. É como se nós tivéssemos uma pirâmide, se tirar a parte de cima, que seria o mico-leão dourado, a ararinha azul, claro que é terrível tal, a perda desses mamíferos, aves e tudo mais, mas se você tirar a parte de baixo, cai tudo, rui tudo. No meu caso, seriam mais bactérias, tá? Que vivem no ambiente aquático e que são fontes de alimento para justamente esses protozoários e a deles que são fontes de alimento para os peixes. E mais recentemente tem sido visto até que algumas plantas consideradas medicinais, na verdade não são elas que são medicinais, mas são certos micro-organismos que vivem no interior de plantas. Então, um medicamento chamado Taxol, por exemplo, contra o câncer de útero, de mama, ele é produzido por um micro-organismo, por um fungo que vive numa planta que era supostamente responsável pela produção de Taxol. A Universidade de Brasília tem um papel importante dentro da Amazônia, principalmente na formação de recursos humanos, né, e na pesquisa. A partir do momento que você conhece a sua biodiversidade, você entende? Você tem agora suas propriedades, você pode fazer suas propriedades intelectuais ali dentro e pronto, é isso aí. O melhor jeito de combater biopirataria é consciência. Do Rio Grande do Sul para o Rio Branco, no Acre, depois para Belém, depois para o interior do Pará, Macapá e acabamos chegando aí no Oiapoque. Ao mesmo tempo que eles são caboclos e pessoas do interior, eles são pessoas do interior com uma vivência cosmopolita. Isso é específico e próprio das fronteiras. Isso não ocorre em outras regiões. Se vê o crioulo, se vê o índio, nordestino que vem batalhar a vida aqui, paulista, estrangeiro, gente até do Peru, da Venezuela. Americano, francês, australiano, canadense. Ali recebeu proposta para vir para o Oiapoque trabalhar com garimpo, aventurou-se. Nessa brincadeira são 14 anos. Arrumar alguma coisa na minha vida em garimpo, tentar a vida em garimpo, eu entrei para garimpo, e consegui alguma coisa no garimpo para arrumar a minha vida. Porosidade, um intercâmbio mútuo de influências culturais a nível da música, de tradições. Eu sou francês, que vem da Guiana Francesa, do outro lado, na fronteira do Brasil. Eu venho fazer um restaurante aqui. Passei já 2 anos aqui, faz 2 anos que eu estou aqui no Oiapoque. E eu faço uma especialidade de metade brasileira, churrasco e comida francesa, que são gratin, que são sobremesas, principalmente vinho. É uma cidade que ainda tem um grande movimento econômico. Até porque aqui circula o franco, o real, o dólar, o ouro. A França conhece artistas da Amazônia e artistas, sobretudo daquela região do Macapá, que o resto do Brasil não conhece. O nosso Macunaíma, tão brasileiro, né? É um mito de origem venezuelana, da cidade de Santa Helena de Guairene, né? As coisas vão e vêm nas fronteiras. Logo que ele chegou, ele viu a ilha e se encantou. Aí ele disse, essa ilha vai ser nossa. Como não tinha ninguém, né, proprietário, que aqui a gente entra e faz, né? Tem muito pessoas lá de la Guiana, vem cá na Brasil, conhece Macapá, conhece Oiapoque, conhece Belém.
artistas franceses se apresentando em programas de televisão e rádio e discotecas no Amapá. E artistas brasileiros que vão se apresentar quase que todo final de semana em Cayenne, em São Jorge do Oiapoque. Porque os comerciantes vão e voltam em épocas de epidemia, isso significa necessariamente políticas binacionais de prevenção, né? E São Jorge eles têm a educação, eu digo que é uma educação europeia, né? Cada um para si e Deus para todos, né? Eles vivem a vida deles e não a dos outros. Pelo menos no sentido de educação, saneamento básico, tem algumas características melhor do que aqui. Até porque é país de primeiro mundo. Então tem essa questão dos brasileiros que moram lá, que são assistidos aqui, que estão trabalhando em Minas, são os venezuelanos que vêm de lá para serem assistidos aqui. Eu nasci na parte de Guyana. Eu sou da raça a caballo. Então você tem uma infraestrutura que é deficiente e, por outro lado, uma infraestrutura que tem uma necessidade muito grande pela clientela que atinge. Não só brasileira, como brasileiros que hoje já estão morando na Venezuela, trabalhando na Venezuela, né? E de venezuelanos que não são assistidos lá. Aqui no Parque Nacional Canaima, chamado Canaima, sim, há 3 etnias: Arecuna, Taurepán e Camaracoto. Bem, questões de saúde, questões de segurança, evidentemente questões de criminalidade. O crime organizado está muito presente e atua com muita força em algumas dessas fronteiras. Um ponto estratégico para quando houver qualquer coisa desse lado a gente passar aqui, quando vier desse lado a gente passar para lá. Aqui nessa cidade foi feita a primeira constituição política da Venezuela em 1819. Essa casa que nós estamos no Jardim foi a casa que ele morou durante o tempo que ele estava preparando os exércitos, preparando a campanha militar para acabar de fazer a conquista do ocidente da Venezuela. E aqui em Angostura, nessa casa que nós estamos aqui, no Jardim, foi onde ele corrigiu os originais da Constituição. La situación de los pueblos indígenas acá en el estado Amazonas es una situación bien difícil que se ha denunciado a diferentes niveles, especialmente por todo lo relativo a la invasión de sus tierras, violentando este derecho tan importante que representa prácticamente sus posibilidades de vida física y cultural en la Amazonía. En este momento, con la nueva constitución, el nuevo presidente de la República nos ha invitado a participar. Con él vamos a participar a partir de ahora. Nos artigos constitucionais, o índio ele participa, tem 3 cadeiras na Assembleia Nacional. Hemos luchado para que la minería no entre en Amazonas, la explotación minera. Hemos luchado para que no se hagan construcciones en el territorio indígena, construcciones que vayan en contra de la naturaleza. Eu entendo que isso é um reconhecimento de plurietnicidade na visão, na maneira de entender o Estado, na maneira de integração do Estado, em que os povos indígenas são parte do Estado. De manera que durante el año 99 se libró una lucha muy importante del movimiento indígena del país y también de los sectores aliados para que los derechos indígenas fueran reconocidos en la Constitución. Será que a Venezuela, com essa questão constitucional, já não deu um passo na frente de
de inclusão dos povos indígenas num conceito de Estado pluriétnico. O que nós temos na fronteira da Venezuela e do Brasil são povos que têm suas próprias fronteiras. E as próprias fronteiras dessas etnias não coincidem com as fronteiras estabelecidas por Portugal, ou pela Espanha, pelo Brasil ou pela Venezuela. Elas não são coincidentes. A COIAB ela foi criada em 1989, né, naquela época com 16 organizações indígenas daqui da Amazônia. Hoje tem em sua base, 64 organizações indígenas. É claro que nós temos na Amazônia mais de 200 organizações indígenas, né, todos os estados aqui da Amazônia. Então, a COIAB foi criada com o objetivo de defender os direitos indígenas, principalmente a questão da demarcação de terra, a questão da educação, a questão da saúde e programas de alternativas econômicas para essas terras, para esses povos que tiveram suas terras demarcadas. A questão indígena tem que ser tratada assim com mais carinho, com mais cautela, principalmente quando a gente fala do desenvolvimento e do progresso, porque nós temos outra visão do desenvolvimento, outra visão do progresso. Porque, na verdade, nós temos 400 comunidades, mais de 300 sítios, né? Totalizando 700 comunidades e sítios nessa região toda, né? Com a população estimada de 30 mil indígenas, sem contar com os índios que se encontram aqui na sede do município. A gente briga para conseguir recursos, para a gente trabalhar a favor das comunidades indígenas, tanto no desenvolvimento agrícola, melhorar a agricultura, melhorar a alimentação, mas só que a gente não recebe apoio. Foi promulgada a nova Constituição brasileira, na qual nós temos nosso capítulo, né, que nos ampara, né? Então, a partir desses direitos que nós temos, nós se fortalecemos, né? E achamos que a nossa terra deveria ser demarcada. O terceiro ciclo foi criado pelo governo do estado, era um financiamento para pequenos agricultores. E os agricultores indígenas, que são a maioria aqui, não foram beneficiados. Por quê? Porque o governo, eles sempre dizem, eles estão na terra demarcada, não tem como receber financiamento. Porque nós já tivemos experiências de vários garimpos que estourou dentro das nossas áreas, né? Tanto aqui na região do Ira, na região do Castanho, na Serra do Caparro, aqui na Serra do Tunuí, aqui nessas áreas aqui, por causa de Tantalita. Piauiense, cearense, capixaba, gaúcho, mineiro, paulista, toda nação de gente se vê. Muita entrada de garimpeiro, né? Houve invasão aqui no Baixo Rio Negro, milhões de mortes, invasão de comunidades indígenas, né? Coisa que o índio nunca viu. Os agentes de saúde, eles trabalham assim setorizados. Tem que ficar na comunidade e de acordo com o planejamento com a comunidade, discussão com a comunidade, eles realizam umas viagens que eles chamam de setorização, de atendimento. A questão dessa organização do serviço, ela já foi discutida em conferências específicas para a saúde indígena e existe esse modelo de distrito sanitário. Isso ficou parado, né, na mesa do governo quase por 10 anos. Havia uma equipe volante, né, que saía uma vez por ano, passando muito rápido na comunidade, né, e muitas vezes não chegando num destino, mas o relatório estava muito bem feito, né. Precisa de gente para visitar as aldeias, precisa formar esses agentes de saúde, principalmente o acompanhamento. Se uma equipe de saúde sai para a área, faz um trabalho muito rápido, corrido, quando chega aqui, quem está aqui no escritório, eu acho que foi feito um serviço muito bem atendido e tal, né?
Mas se você estiver lá dentro, você observa que o serviço não é por aí. Saneamento básico e poços artesianos é mais importante, porque temos muito verminose, muito enteroinfecção, é complicado. Você está ensinando um indígena com uma outra cultura, você está colocando as questões de saúde da medicina ocidental. E aqui existe uma outra medicina. Justamente por isso que essa criação de distritos sanitários especiais indígenas, que é uma reivindicação dos índios, não somente do Rio Negro, mas sim de todos os índios do Brasil, né, que tivesse um atendimento ou que tivesse uma saúde diferenciada, né, um tratamento diferente de outros cidadãos brasileiros, né. Pode ser cirurgião e ginecologista junto, para ajudar lá de partos nos complicados, e também oftalmologista, porque temos muito pterígios, muito tracoma. Senhores, uma boa tarde e obrigado pela presença de todos. Esse encontro, esse momento, deve ser tratado com muito carinho, porque é um momento em que imagens de peças, colhida pelo Johann Natter no século passado, vai ser repassado agora para Coiabe. Bom, boa tarde. Eu fiquei encarregado pelos meus colegas desta expedição científica organizada pela Universidade de Brasília de apresentar em poucas palavras esse magnífico acervo que está aqui. São fotos feitas pelo Juan, que me acompanhou a Viena, fomos à Áustria há 4 anos, um projeto chamado Projeto Natterer, que passou pela Amazônia há mais ou menos 170 anos. Né? Ele esteve no Alto Rio Negro, no Rio Branco, né? E veio pelo Madeira lá do Mato Grosso. Fomos até Viena, encontramos um acervo fabuloso, cerca de 2.000 peças coletadas por ele naquela época, e fotografamos algumas, mais de uma centena. Essas imagens deram como resultado uma exposição que está percorrendo o Brasil desde então. Passou aqui já por Manaus, né? Esteve nos principais museus do Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba. Um dos objetivos nossos naquela época era o de fazer a entrega para os índios da Amazônia de algumas dessas imagens sob a forma de quadros, né? E é o que nós estamos fazendo hoje. Só temos a agradecer a Deus, que sempre chega parceria que vem trazer um bom aproveito para o povo indígena da Amazônia. Muito obrigado. A gente tem essa mania de colecionar cacos, né? Vulgarmente eles chamam caco de índio, né? Mas é muito importante isso para nós, porque eu sou descendente de índio, né? Eu me sinto orgulhoso até por isso, né? A proposta do Museu Amazônico, que nós temos falado por aí, em outros municípios, na banda do Rio Negro, é que as próprias comunidades têm o seu próprio núcleo, o seu próprio núcleo de memória, tanto em relação à cultura material indígena recente, como esse patrimônio arqueológico. Meu pai era de Santarém e minha mãe era daqui do Amazonas, né? Eu acho até que tem um sangue de mundurucanha, né? Assim, os mundurucus que desceram aí do Tapajós, né? Chegaram aqui, né? O que nós acabamos de encontrar aqui foi um local onde existia uma grande cidade. Uma cidade com uma extensão de mais ou menos uns 2 quilômetros, por aí assim. Né? Começando aqui, mais ou menos 700 metros para trás, e uma extensão que vai dessa baixa até lá embaixo, nós chegamos até o final. E o meu recado é que nos auxiliem para que a gente possa fazer, quem sabe, um trabalho melhor.
para que esse contato não fique somente agora, mas que isso venha a amadurecer cada vez mais, né? Fique mais maduro, uma coisa bonita, interessante, para que nós possamos conhecer os nossos antepassados, que pouco ou nada conhecemos, né? Talvez aquilo que nós chamamos de cacicados complexos, são sociedades altamente sofisticadas, com hierarquias sociais, com religiões já bem constituídas, possivelmente até com o exército. Mesmo na academia, quase não se sabe da questão da arqueologia. E na sociedade civil é totalmente desinformado, ou seja, o Estado não informa. Eu acho que a nossa participação é de extrema importância, né, para a questão da arqueologia. Não só para a arqueologia, mas também para a história, né? Como fotógrafo, o que me interessa muito é gravar, documentar o lado humano. Eu penso venir sobre esta expedição para gravar um material sobre a expedição. E pouco a pouco me sinto como parte da expedição. Você tem muitos pesquisadores que trabalham sobre um ponto e agora com a expedição um intercâmbio muito importante. Não tem um lugar no mundo com mais diversidade. Quando a gente fala de Amazônia, todo mundo imagina, faz a ideia de Amazônia, assim, a primeira lembrança visual que vem é aquela foto aérea onde você vê os rios, né? Ou senão aquelas casinhas que estão à beira do Igarapé. Eu já devo estar perto de 30 viagens pela Amazônia, mas sempre foram viagens de pegar o avião, descer num lugar, ficar 15 dias, um mês, trabalhando em um lugar, e você tem um registro que é muito fechado, inclusive pela dificuldade de você se locomover. Então, essa possibilidade de você fazer o longo trajeto e marcar as diversas situações, eu acho que é o principal da expedição. A convivência com um grupo de cientistas durante a viagem foi muito rica para mim, né? Nessa possibilidade de diálogo, de aproximação. Os biólogos, né, os antropólogos. Meu trabalho como artista tem um foco assim para essa questão da visão multicultural do Brasil, né? Eu desenhava um pouco o que eles traziam para o barco, né? As plantas, as sementes. E uma área assim que me chamou muito a atenção foi a parte de arqueologia, né? Os sítios arqueológicos que a gente visitou. Me tocaram assim de uma maneira muito forte. Nós visitamos alguns santuários assim na beira de rio, em cachoeiras, né? Seu Feliciano, ele é um senhor da etnia Dessana, que é um povo que tem uma cultura muito ligada à dimensão do mundo simbólico, né, dimensão mítica da floresta, e uma cultura bem antiga. E então a convivência com o seu Feliciano, que é um artista que faz um trabalho belíssimo em aquarela, ele pinta os mitos de origem, né, do povo dele, né, e na tradição dos tucano, porque o seu Feliciano casou com uma senhora da etnia tucano. E então com o sogro dele ele aprendeu toda uma relação
do mundo, da visão cultural do povo tucano, né? Primeiro trata realmente das histórias do encantado, que, como a gente sabe, são aqueles seres que moram no fundo do rio, que têm a habilidade de se transformarem em gente quando quiserem. As próprias histórias têm que ver com transformações, quer dizer, do boto em gente, por exemplo, mas as transformações vão muito além disso. São transformações assim, de meio ambiente, transformações políticas. E estas histórias servem como base, muitas vezes, para o pessoal falar destas coisas. Agora, não todo mundo conta do mesmo jeito. Tem pessoas que realmente acreditam mesmo, dizem que são mistérios realmente da natureza, falam do boto, inclusive, como um amigo da cobra grande, toda uma coisa meio cósmica. Tem outras pessoas que dizem, sei lá, mas eu não acredito, mas acontece que a minha tia uma vez, e lá vai conversa. Não? Mas eu acho que, sobretudo, as histórias são uma maneira de pensar um pouco em voz alta, né, sobre o que é a natureza e como realmente ela se interrelaciona com nós, não, com seres humanos. Santo Elias do Jaú, né? Foi um aldeamento missionário fundado, criado no final do século XVII. É mais antiga do que Manaus e mais antiga do que Barcelos, que foi a primeira capital do Amazonas, né? Ainda não tinham surgido as cidades históricas mineiras, né? Não havia povoação permanente de europeus no Mato Grosso nem em Goiás, e já existia lá nos confins da Amazônia o Santo Elias do Jaú. É importante lembrar que em 1750 é estabelecido o Tratado de Madrid, né? É um período que você tem uma dissolução do Império Português, né? O Oriente já não é mais aquele atraente, né? Nem a África, quer dizer, todas as moedas do Estado português estão voltadas para a América. Viviam índios Tarumã nesse aldeamento, no início, logo depois índios Manau, né? Depois os Mura, os Juma, né? Os Baré. E eles investem com tudo. Para a Amazônia, eles mandam nada mais, nada menos que o próprio irmão de Pombal. No início, era uma vila com uma finalidade geopolítica importante. Portugal e Espanha não tinham demarcado ainda as suas fronteiras lá no norte, na Amazônia. Então, fazia parte da política portuguesa, né, incentivar a criação de vilas quanto mais ao norte e ao oeste, melhor. O Airão fazia parte dessa estratégia. Mas, sobretudo na Amazônia, reformar é dominar o espaço, dominar o território. Era um interesse que não tinha quase nada a ver com os interesses das populações indígenas ou ribeirinhas. Sempre era o mercado mundial, sempre eram interesses localizados fora do Brasil. As coisas vinham sempre, as decisões, de cima para baixo, de fora para dentro, nunca o contrário, né? E dominar esse espaço, dominar esse território, é traduzir nos moldes portugueses o que vencia isso. O que é? São estabelecer cidades, estabelecer fortes. São esses formatos, né, que os portugueses vão implantar nesse território instável, né, que até então, para melhor dominá-lo. O que ocorreu na Amazônia não foi povoamento da região pelos portugueses, foi despovoamento da Amazônia, né? Por causa das epidemias, basicamente, e também por causa da escravização. Os Baré foram parar, os Baré que são naturais da região que fica entre Airão e Manaus, foram parar na Venezuela, até hoje há remanescentes. Populações Barés no Alto Rio Negro e na Venezuela. Os Tarumã, né? O Santo Elias surgiu com os Tarumã. Não há mais Tarumãs, né, nessa região. Os remanescentes, a última notícia de já início do século XX, eles estavam na Guiana de língua inglesa, né? E os senegais vão se despovoando, o comércio definha no Airão. Aí tentam outras saídas com o extrativismo tradicional, copaíba, fibras e pequenos cipós para artesanato, né? Inclusive castanha em alguns momentos. Mas tudo isso não sustenta mais o Airão. Eu encontrei só no Rio Negro mais 11 referências a 11 vilas, povoações que também morreram, a morte de 11 povoações, e passei por algumas. Outras
não se tem mais nem notícia, não constam dos mapas, né? Mas eu passei por São Tomé, por Umarituba, Castanheiro, Tomar, Laranjal. Algumas, para vocês terem uma ideia, no Alto Rio Negro, tinham até cinema. E hoje, animais silvestres, né? A Arquimo é a Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombos do município de Oriximiná, qual representa 27 comunidades desse município paraense. E a gente tem como principal objetivo a titulação, a demarcação das terras de Quilombo, garantido para a gente no artigo 68 da Constituição Federal. E eles têm demonstrado uma garra, né, que eles dizem que é a herança lá dos mucambeiros que fugiram das fazendas. E parece que essa herança ficou mesmo, nessa disposição de lutar. A região produz castanha do Pará em abundância, produz banana em abundância. Então, você tem recursos abundantes na comunidade, recursos alimentares. No entanto, em Oriximiná, o índice de desnutrição era altíssimo. Inclusive a castanha do Pará, que é um dos principais produtos aqui, o pessoal consegue vender por um preço muito pequeno, consegue ser enganado pelos atravessadores, por esse pessoal que vem, compra por um preço muito mínimo, vende a mercadoria por um preço muito alto. A comunidade entregou 2 barcos várias vezes, 2, 3 barcos, e recebia R$10 por cada barco. Resultado, a comunidade resolveu não entregar mais as bananas. Então, nosso objetivo é que todo mundo melhore, mas que melhore de forma conjunta, de forma coletiva, enquanto uma pessoa não explore a outra e que todos tenham uma melhoria de vida. Chegou a expedição exatamente no momento em que estava sendo feito um encontro de mulheres. Como você fazer a titulação da terra, como você trabalhar essa questão de gênero, esses conflitos internos, como você fazer com que os governos, a prefeitura municipal incorpore essa luta de enviar médico, de trabalhar a saúde da mulher, de trabalhar essa questão da violência, sem que esses atores, né, essas pessoas que estão fazendo essa luta, possam quebrar essa união. As doenças, as endemias, são sempre fruto dessa da ocupação desordenada desse espaço. Mas a Amazônia é impossível entender saúde e doença sem saber, sem conhecer a história, sem conhecer a biologia, a hidrografia, a climatologia. Chagas não é uma doença nossa. Chagas é uma doença da Bahia, de Minas, de São Paulo, do Nordeste. E ela, nessa ocupação desordenada, dá um salto muito grande para o Médio Rio Negro, por exemplo. E isso está relacionado com migrações, com casamentos, com raças. Ou o movimento escravagista para as Antilhas, ou missionários mais recentemente, trazem da África essa filariose para a Venezuela, Colômbia e parte das Antilhas. E aí esse movimento, no qual não existem fronteiras, principalmente entre os Yanomami, que não tem esse valor cultural, mas principalmente os garimpeiros que invadiram as suas áreas, e é eles que estão levando essa doença também para o resto do Brasil. Essa é uma filariose que cega as pessoas. Que só relendo essa parte histórica você pode compreender por que hoje a doença existe em determinados lugares e por que ela se manifesta dessa maneira. Emergir é surgir, né? As doenças emergentes são aquelas que surgem, aquelas que tínhamos, medievais, da Idade Média, antigas, controladas, que são próprias do Paquistão, da Índia, do Egito, etc. E começam a vir para a Amazônia porque as condições sanitárias nossas ficaram deploráveis. O abandono das políticas públicas foi real. Haja visto que nós somos funcionários da Fundação Nacional de Saúde em Altamira e estamos aqui
e também damos suporte desde Arataú ao município de Uruará, áreas longínquas, áreas de difícil acesso. Se o aparelho formador conseguisse seguir par e passo a esse tamanho das endemias cada vez mais crescente, se o espaço fosse ocupado com respeito ao homem, se a razão do chamado desenvolvimento da Amazônia fosse centrado no homem, as coisas seriam diferentes e nós não estaríamos enxugando gelo. Na região amazônica não foi possível se erradicar a malária, então mudou-se a estratégia para controle, né? Está sendo feito investimento em cima justamente dessa área, desse treinamento aqui, né? Microscopia, espalhar bastante microscópio, bastantes laboratórios para encurtar o prazo de diagnóstico e tratamento, né? Com isso, reduz o risco, né, de transmissão. Tem essas endemias que a gente tenta domá-las, mas nós temos consciência que só a tecnologia ela é ainda pequena no domínio que os técnicos da área de saúde possam ter para essas grandes endemias, porque nós temos claro hoje que é multifatorial, as causas são multifatoriais, e se nós não estivermos em equipes que pensem tudo, que sejam realmente multidisciplinares, nós não conseguiremos contornar com sucesso o aparecimento de casos novos dessas endemias. A Amazônia é, de fato, a terra das águas, né? O número de rios, igarapés, pequenos afluentes, lagoas é imenso. Em muitos locais, essas águas continuam limpas, como sempre foram, e as populações ribeirinhas, elas ainda consomem essa água e não há problema algum nisso. É uma tradição que vem dos índios, né? Em outras áreas, porém, onde já há uma concentração demográfica um pouco maior, as águas estão degradadas, muito degradadas. A destinação dos dejetos humanos, o lixo que não tem uma coleta e uma destinação também adequada. Então, todo o estuário dessa sujeira, dessas imundícies, vai para a água. E, além disso, a navegação fluvial em alguns pontos é intensa, então as manchas de óleo são frequentes. Então, a incidência de doenças de todo tipo é muito grande. Não adianta investir em recuperar a água se você não trata do lixo e continua jogando o lixo na água. É um ciclo vicioso, né, interminável. Então, a Universidade de Brasília elaborou, pensando nisso, um projeto chamado Pingo d'Água, um nome carinhoso para um projeto que visa o abastecimento, né, de água potável para populações carentes. Esse projeto é um arranjo óbvio de captação de águas pluviais antes que elas caiam no solo, para se poluírem, se degradarem, captadas por um sistema simples, uma área de 50 centímetros de profundidade, onde esse tanque tem 1 hectare, 100%. Daria para abastecer uma comunidade que foi localizada lá entre 800 e 1.000 e poucas pessoas, na cidade de Carnot. Espero que em breve isso comece a dar resultados, principalmente no que diz respeito à questão gravíssima, uma das mais sérias na Amazônia e no Brasil, que é da mortalidade infantil. Uma contribuição da Expedição Humboldt para esse tema. Quando chega alguém das comunidades, né, que fizeram parte da oficina, a gente sempre leva eles para a Rádio FM ou para a Rádio Nacional, para eles falarem na língua os trabalhos que estão fazendo na área, quais os projetos que eles estão desenvolvendo. Em lugar de ir
ir lá na fazenda, ou ir lá naquela comunidade ribeirinha, visitar um parente, ou levar um recado, ele manda pelo rádio. Então a gente procura levar o pessoal da comunidade para explicar para o pessoal daqui, porque a maioria que mora aqui na cidade fala tucano, banila. Procura pessoas, avisa o fulano, não sei aonde, que o Bertrando vai chegar em tal cidade, tal dia, num barco. A gente convida, a gente escolhe um tema, no caso, digamos assim, a diarreia, né? É uma coisa que afeta muito a população indígena, então a gente chama lá o médico para ele falar um pouquinho sobre a diarreia. Avisa que o fulano que está fora de lá há 30 anos vai chegar tal dia em Altamira. Fala na língua tucana e depois ela mesmo traduz, porque a gente também não entende, né? Ou então que a fulana de tal está precisando de um remédio urgente que alguém mande pelo barqueiro, não sei das quantas. Se alguém vai para a comunidade fazer uma oficina, digamos, de comunicação, qualquer tipo de trabalho, a gente geralmente traz essa pessoa para fazer uma entrevista, para essa pessoa se explicar para as pessoas, digamos assim, como é que foi o trabalho, sabe? Qual era o objetivo do trabalho, se teve retorno da comunidade ou não. O cara passa na cidade, deixa lá com os caras do serviço de alto-falante, diz, ó, no domingo de manhã, o fulano de tal deve passar por aí, se dá esse recado para ele, e ele ouve, né, no outro domingo o sujeito volta a ter um recado para ele lá no serviço de alto-falante mesmo. E a gente está tentando fazer também esse trabalho de STAs também. E salva vidas, educa, ajuda as pessoas e assim por diante. Enfim, é uma maravilha. O rádio é a comunicação da Amazônia, quer dizer, e vai ser por muito tempo. O nome da expedição foi dado em homenagem ao grande naturalista e pensador alemão Alexander von Humboldt, que realizou viagem de estudo pela Amazônia venezuelana há 200 anos, deixando contribuições importantes para diversas áreas do conhecimento. Em suas viagens pela América do Sul, América Central e Caribe, Humboldt sempre tomou posição a favor dos povos indígenas e contra a escravidão então existente nas Américas. Por essas razões, os pesquisadores e artistas da expedição organizada pela Universidade de Brasília elegeram Humboldt como seu patrono.